Olá, eu sou Maiara Santos e a palavra-chave de hoje é machismo. O psicoterapeuta Fábio Veronese lançou o livro O Homem Pró-Feminino, que discute os prejuízos do machismo na vida dos homens. Confira na entrevista. Eu comecei em 2003 e na época eu vi que não tinha muito pouco falando sobre o tema de como o machismo prejudica os homens também, né? E na época o pouco que se falava era falado por mulheres, vinha de vozes de mulheres, né? Foi daí eu comecei a pesquisar o tema e colocando experiência pessoal por um homem criado numa sociedade machista, sendo machista, né? Eu trabalho com a concepção de que hoje eu posso ser menos machista do que eu era ontem e amanhã pode ser que eu seja menos machista do que eu estou sendo agora, né? Mas que todos nós somos machistas. Só não vai ser machista quem nasceu em Marte, eu costumo dizer, né? E também trabalhando com homens na clínica, né? Veja, eu procuro uma ótica diferente para analisar essa questão do machismo. Diferente das que já existem, com todo o respeito às que já existem, eu busco novos lugares, né? dentro disso daí. Então, dentro disso que você falou, por exemplo, questões que não sei até onde já é vista como uma atitude machista. A mãe e o pai também, mas o pai, isso está claro, mas a mãe que, por exemplo, dá mais expertise, mais desenvolvimento da capacidade de lidar com a esfera doméstica para a filha do que para o filho. Isso é uma atitude machista com os dois, injusta para com os dois. Essa mãe que dá mimo, que depois cria esse homem incompetente na esfera doméstica. Algo fundamental para a sobrevivência dele, que sem um lar ninguém vive, né? Um lar é diferente de uma casa. Então, as mulheres claramente têm muito mais essa capacidade. E isso é dado na criação. Eu analiso, por exemplo, que você vê que em um século de movimento feminista, em 100 anos, a mulher vem conquistando a passos largos a influência na esfera social, que é onde que o machismo a reprime, principalmente, nessa expressão. Há 100 anos atrás você tem um equilíbrio. O homem domina a esfera social, a mulher a doméstica. E ambos sabem disso, né? A mulher tem o seu falo, o seu ponto de falo na esfera doméstica. Ela foi, nesse último século, ganhando cada vez mais espaço. E está fazendo um trabalho muito bonito, muito interessante nesse sentido. Não terminou, ainda é super necessário, mas o homem, nesse mesmo século, caminhou a passos largos para criar competência na esfera doméstica? Não. Entende? Continua na mão e na dependência de mulheres. Seja esposa, seja namorada, seja amiga que mora junto, seja empregada doméstica, o homem... Então esse é um dos pontos onde o machismo prejudica o homem e que não é dito. E essa criação machista é dada pelo pai, mas isso todo mundo já sabe, que esse cara que termina o jantar vai sentar na sala de estar e a mulher vai lavar a louça. Todo mundo já sabe que esse cara é um machista, mas essa mulher também é. E ela não é mais submissa. Até no século passado podia se dizer, ela não tem opção. Hoje é uma questão de manter esse domínio, porque isso que ela dá, ela cobra dele depois, isso aparece, né? Por exemplo, esse ponto é um ponto pouco dito, não é tido como um machismo explícito, né? Um ponto que eu também digo que é novo, assim, eu acho que a violência à mulher, claro que é machista, mas a violência ao homem, essa violência barata de homens que batem outros homens porque pertencem a outro time, muitas vezes um bando lincha um homem, isso é machismo? E prejudica esse homem? Eu trago uma concepção de machismo peculiar. Eu fiz uma pesquisa sobre a origem do ser humano, né? Que acho que é o grande lance que você vê em todos os lugares, né? O que é? Que revolução social foi essa que de um primata se... Então eu bebo de algumas fontes, até do próprio Freud, aquela questão toda do totem tabu, o Maturana, que o ser humano é ser linguajante, mas também do Malinowski, que vai dizer das sociedades matriarcais. E o machismo, né? Isso quem fala é Abadão Interno, no livro Um é o Outro, ou Um e o Outro, que é um livro sensacional, Um e Outro Gênero, estamos juntos, enquanto se
se agredir e violentar um gênero, também por reflexo isso vai acontecer com o outro. Não adianta o homem achar que está por cima da carne seca. Ele não tem entendimento com o gênero feminino, como é que ele vai ser feliz? Essa tal masculinidade tóxica tão falada é a masculinidade de todos nós, inclusive das mulheres, né? De uma ideologia que exacerba muito a masculinidade e deprecia o feminino de todos nós. O homem também tem um feminino. Por isso homem pró-feminino é a ideia, né? O movimento pró-feminino é pró-feminino de todos nós, né? E também é uma ideia algo que vá paralelo ao movimento feminista, porque o movimento feminista está muito bem posto pelas mulheres. Os homens têm que falar por si como o machismo prejudica eles e eles são a melhor voz. As mulheres ainda tentam, mas é tão esdrúxulo quanto o homem querer ele se colocar como liderança para dizer o que o machismo violenta as mulheres. Pô, uma mulher vai falar muito melhor do que ele sobre isso. E ele tem que baixar a orelha e respeitar. Na minha pesquisa, e a Badenter coloca isso, o machismo existe só há 15 mil anos. A gente tem ideia que o machismo existe desde sempre porque a história só tem 5 mil anos. Então, desde que se conhece, é guerra, guerra. Desde que o machismo começou, a gente começou a ter guerra, guerra. Retornou para essa coisa que nos desumaniza. Mas a humanidade se desenvolveu em 335 mil anos de sociedades matriarcais. Então o machismo, eu defino ele como o retorno a isso que a gente era na época que a gente era bando, antes das sociedades matriarcais. Então que mudança social foi essa? Eu chamo de revolução pró-feminina primeva. Porque a gente saiu de um modelo social onde os machos, não são homens, são machos, né? Se pegam na porrada de forma antiética, e o falo é esse, né? Se pegam na porrada e disputam território e fêmeas. As fêmeas nesse lugar estão onde? Esperando quem ganha a briga. Para um modelo, há um salto, uma revolução social, para um modelo onde os machos passam a respeitar os casais que se formam e passam a respeitar a vontade da fêmea. Esse é o grande salto. A energia que era gasta antes com disputa fálica entre machos passa a ser direcionada para a conquista da fêmea. Aquele por quem ela se apaixona, aquele por quem ela quer, é que vai ficar com ela. E os outros vão respeitar. Não vai mais se separar, na porrada é minha. Isso é o que nos torna humanos. A minha tese é que as mulheres desenvolveram fala e depois ensinaram para os machos. As fêmeas desenvolveram fala. E é muito óbvio, você vê assim, o tamanho do gorila. O gorila é 2 vezes o macho da fêmea. No ser humano o que houve? Né? E o chimpanzé também. O ser humano, um equilíbrio durante todo esse momento. O que é? Uma valorização do feminino. Literalmente, mutação e a sociedade andam em paralelos. Então se a mulher cresceu tanto é porque a importância da mulher na sociedade cresceu tanto. Né? Esses são pontos que há no meu livro. Eu trato... Por exemplo, um ponto que é fundamental, eu acho, que eu chamo de nova repressão sexual. A nova face da repressão sexual. Porque houve uma revolução sexual no século passado que lutou contra a repressão sexual, como ela aparece como proibição, pura e simples do ato. Era obrigado a casar virgem, não podia ter divórcio, essas coisas todas. Hoje, você não está num ambiente sem repressão sexual. O neoliberalismo ele é uma ideologia capaz de fagocitar os movimentos revolucionários. Ele fez isso com a revolução sexual. E daqui a pouco a gente pode falar que ele fez isso também com o feminismo. Vou falar um pouco aqui. A gente não pode mais falar em feminismo, a gente tem que falar em feminismos. E há uma vertente mais extrema do feminismo que foi apropriada pelo neoliberal. E que se pode dizer uma forma nova de machismo. Pois é, mas o machismo continua igual. E onde que está a repressão? Então como é que tem essa ligação? Né? A repressão sexual atual atua sobre a dificuldade da entrega emocional. Ela facilita o ato sexual, mas dificulta a entrega emocional. E o Reich, Wilhelm Reich, o cara da psicologia somática, ele tem um livro que chama Função do Orgasmo, onde que ele vai mostrar, tem uma coisa que ele chama de potência orgástica. Tá? É diferente da potência eretiva. A potência orgástica é a potência do orgasmo. Tem orgasmo de diferentes, orgasminho e orgasmão. E só um orgasmo de alta potência é desencoraçante e desalienante e revolucionário. Ou seja, uma sociedade onde as pessoas estão tendo orgasmos de alta potência não é uma sociedade que se submete a um autoritário, a um Führer, a um ditador. Então, eu faço todo um tratado sobre isso que eu chamo de nova repressão sexual, que atua na entrega emocional. E que está mais difícil da gente conseguir superar porque ela não é explícita, a outra é explícita. Tudo que é explícito é mais fácil.
de você perceber e combater. O que é indireto, o que é sutil, esse te pega, entra na tua casa, né? É mais ou menos por aí. Eu e o povo brasileiro estamos assistindo aqui um verdadeiro reality show, reality show, reality show. Eu tenho um amigo alemão e com ele eu aprendi o seguinte: se tu não entende de economia, tu não entende de política. E claro, se tu não entende de economia política, aí tu não entendes o que acontece contigo todos os dias. Por isso te convido, toda quarta-feira, lá pelas 10 da manhã, para assistir Crimes Neoliberais, com o economista do Diese, José Álvaro Cardoso. É toda quarta, depois das 10, no portal Desacato e Redes. Conheça o Resistencine, projeto que visa debater questões sociais através dos filmes. O Resistencine é um projeto que visa trabalhar com cinema de militância ou videoativismo e que tem uma proposta de fazer um trabalho de escuta. Ao contrário dos outros cineclubes ou projetos relacionados ao cinema, a gente tem uma visão estritamente voltada para as pautas sociais. Então a gente trabalha necessariamente temas relacionados à raça, classe e gênero e desdobra assuntos a partir dessas 3 pautas principais, né? A ideia é trazer filmes que não são lançados no circuito comercial de cinema. Que a gente acredita que esse tipo de oportunidade traz outras discussões mais... Porque a gente acredita que esse tipo de oportunidade de trazer esses filmes relacionados a esses temas conseguem dialogar com o público que a gente tem interesse em trabalhar, que são as comunidades, as ocupações, ou as pessoas relacionadas à militância, e também as pessoas que não estão dentro desse meio, desse contexto, mas têm interesse em conhecer, discutir e desdobrar esses temas. Mas, principalmente, a nossa ideia é ouvir. A ideia do Resistencine é pautada por esse viés da escuta, que é trazer pessoas que vivenciam o tema que está sendo conversado, a roda de conversa, a internet do dia, para falar das suas próprias experiências. Então, é uma tentativa de ação direta de oportunizar a fala dessas pessoas, que elas estão em outros meios que geralmente não se acessam, principalmente nesse meio, nesse mercado que é o cinema, onde essas pessoas elas são invisibilizadas. Às vezes a gente está assistindo um filme com uma determinada abordagem, mas a gente não consegue alcançar as pessoas que têm relação direta com esses temas. A gente iniciou com um projeto agora no Badesc. Pretendemos a continuidade. Dentro do Resistencine existe um outro subprojeto que se chama Cinemãe, que é voltado para as mães ou pessoas que têm sob seus cuidados crianças pequenas, de colo, né? Tios, avós, irmãs, enfim. E que também queiram ter uma oportunidade de estar discutindo essas pautas, mas não tem essa possibilidade, enfim, por todas as questões do sistema que as oprimem e impossibilitam delas estarem tendo um momento de contato com essas discussões, né? Então, a ideia é, os filmes do cinema são para entretenimento dos adultos, mas que seja um local onde elas possam trazer as suas crianças, né? Então, a gente prepara um ambiente com luz baixa, fraldário, enfim, né? Monta todo um ambiente para que essas pessoas estejam confortáveis e também possam dialogar. A próxima sessão a gente está organizando numa ocupação, provavelmente vai ser na ocupação Brejaru. E aí, em abril, a gente retoma as sessões no Badesc ainda com data confirmada. O JTT vai ficando por aqui. Nos siga nas redes sociais e compartilhe este programa. Acesse desacato.info e saiba como colaborar com a outra informação. Na segunda-feira, a gente volta com a apresentação de Rosângela Bion de Assis e na quinta com Cláudia Weiman. Desacato 12 anos, utopia em resistência. Tchau!